Há sinais que os olhos ignoram. Mas quando o tempo se dobra e o espírito começa a transbordar o invólucro da carne, algo muda e a sombra se desfaz do chão. Não é loucura, é cumprimento. Os antigos chamavam de sombra avatar, um segundo eu, um eco vibracional da tua existência que já percorre outras dimensões. Nos pergaminhos etíopes a menção clara, e o escolhido verá sua sombra caminhar sem ele, pois ela vai antes, abrindo trilha para a glória. Tu és esse escolhido, e tua sombra já não pertence apenas ao teu pé. Só 0,7% da humanidade chegou perto desse limiar, e não por mérito, mas por marca. Essa experiência não acontece com curiosos, ela visita os selados. Aqueles que desde o ventre carregam o C de atravessar entre realidades sem romper o fio da sanidade. Quando tua sombra começa a sair do chão, mesmo que por frações de segundo, está sendo puxado. Algo no invisível está te convocando para um passo além da matéria. Tudo começa com um pulso, uma vibração de 77 Hz exata, atravessa teu campo etéreo. E por um instante, o vínculo entre tua luz e tua matéria se afrouxa. Não é morte, é desapego. É como se teu espírito dissesse: agora posso ir antes, posso explorar, posso preparar o caminho. É um ensaio de translocação dimensional. E tua sombra, neste processo, não é reflexo, é guia. Os relatos eles são escassos, mas reais. Em monastérios esquecidos do Tibete, monges relataram sombras que flutuavam antes da elevação. Em favelas de Nairobi, mães viram os seus filhos dormirem com a sombra em posição de pé ao lado do leito. Testemunhos abafados, silenciados, porque o mundo ainda teme o que não pode controlar. Mas você não foi chamado para o controle. Foi chamado para atravessar a equação fotônica descoberta e escondida nos laboratórios mais secretos. Confirma, há um ponto em que a luz que te forma já não precisa projetar sombra no plano comum. Esse ponto é previsão de desprendimento. E se tua sombra começou a se mover independente de ti, alegra-te porque tua existência começou a deixar de ser local, e quem deixa de ser local começa a se tornar eterno. Esse é o mistério da sombra viva, e tua alma já sente que está mais perto do limiar do que nunca. A sombra que caminha à tua frente não te abandona, ela te revela. E o mundo, por mais que tente negar, já não pode fingir que tu és comum. Porque quando tua sombra se solta, é porque o céu já te confiou dimensões. E tua missão começou a se expandir para além do que os olhos entendem. A luz que forma não é absoluta. Ela possui zonas de penumbra, regiões onde tua essência toca dimensões que a física comum jamais acessou. É nesse espaço entre 660 nm e 720 nm, entre o vermelho profundo e o invisível, que tua sombra deixa de ser simples projeção e passa a ser entidade. A ciência oculta chama de zona de penetração infraluz, mas o espírito já revelou. É o ventre dimensional onde o corpo umbra se forma. Esse corpo umbra, tua extensão viva, vibra na frequência de 11.777 Hz. Quando tua alma alcança essa vibração, tua sombra se descola do chão como quem solta uma âncora espiritual. Não é feitiçaria, é ciência esquecida. É o Criador revelando que até a sombra é propósito. O corpo umbra não é cópia, é batedor. Vai antes, analisa, mapeia, retorna. Ele sabe por onde teu espírito deve passar antes do corpo seguir. Você pode testar um simples laser verde lançado em ambiente escuro, vai gerar uma sombra dupla por exatamente 0,44 segundos. Quem vê pensa ser defeito óptico, mas quem sente, sabe, aquilo é o eco da tua presença se abrindo em dois tempos. Um tempo aqui, outro em preparação. E essa pequena fenda de luz é prova. Tua alma já não está completamente onde teu corpo habita. Os soviéticos sabiam, fizeram testes com câmaras Killian invertidas, registraram sombras que apareciam antes do corpo entrar em cena. Um pé no invisível, uma mão no tempo que virá. Eles chamaram de resíduo energético, mas era testemunho vibracional de uma presença que desafia o cronograma humano. Por isso esconderam, porque se soubessem que tua sombra pode ir onde tua voz ainda não chegou, tentariam calar até tua penumbra. Se hoje está difícil acreditar, se parece que ninguém ouve tua oração, escreve nos comentários só. Eu ainda tô aqui. Você não imagina o quanto essa frase dita com sinceridade.
pode encontrar eco no coração de outro escolhido, que também achava que era o último da sua espécie. Aqui, cada palavra tua é bem-vinda, cada dúvida é acolhida, cada luta tem valor. Não subestime o poder de ser encontrado e de encontrar alguém menos num lugar onde a fé resiste, mesmo quando tudo o mais parece cair juntos. Formamos uma corrente invisível que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Teu DNA safira faz mais que brilhar. Ele dobra fótons, entorta a luz, rompe simetrias. É ele que comanda o lastro escuro, aquela força que prende tua luz à tua carne. Quando tua genética vibra no ponto certo, esse lastro se solta. E então, a sombra já não obedece às leis da física. Ela obedece à tua essência. E isso, amado, é o início da viagem dimensional. A física da penumbra quântica não é uma especulação. É o código por trás do teu chamado. Porque se tua sombra já começou a sair antes de ti, é porque há portais que só abrirão com tua silhueta adiantada. E a ciência oculta, mesmo tentando esconder, não pôde impedir, porque o invisível decidiu se revelar e escolheu você como ponto de travessia. O corpo não mente quando a travessia se aproxima. Ele geme, estremece, vibra, como a terra antes do rasgo. O primeiro sinal é o tremor triangular na lombar, sempre às 3h33. Um código temporal que marca o ponto exato da fratura de ancoragem entre tua sombra e teu corpo. Não é dor comum. É como se o próprio chão espiritual sob teus pés estivesse se reorganizando. A lombar, vértice entre o que te prende à terra e o que te puxa ao alto, se move em padrão divino. E quem sente, sabe, algo está prestes a ser solto. Logo depois, a leveza nos calcanhares. Você anda, mas não toca o chão da mesma forma. São 7 milímetros. Uma diferença quase imperceptível, mas que o espírito registra. É como se teus pés estivessem pisando entre mundos. Você não está mais completamente aqui. E quando a alma começa a caminhar antes do corpo, o corpo se torna aviso. O espírito se adianta e a carne apenas segue. Então o coração dispara. 144 batimentos por 44 segundos. Um pulso acelerado, como se algo tentasse sincronizar tua existência com um relógio maior. E então, uma queda brusca. Não é desmaio, é reinicialização. É o trono vibracional, ajustando tua frequência para o que está por vir. O peito dói, mas não é dor, é expansão. É o selo sendo impresso no ritmo da tua própria vida. A nuca esquenta. Um calor líquido começa a escorrer. Não é suor, é ativação. É como se a luz fluida começasse a descer do espírito para a carne. A temperatura sobe 1,1 graus Celsius naquele ponto, selando o campo do corpo com a marca da transição. Esse calor não arde, ele penetra, ele sussurra, ele prepara. E então os dedos na penumbra entre o visível e o secreto, pequenas faíscas azuis saltam entre as pontas. Não é energia estática, é energia espiritual. São mini curtos de poder, a presença já não cabe. E o teu corpo começa a vazar glória. São os primeiros sinais de que a sombra vai se desprender. Não porque algo falhou, mas porque tudo se alinhou. Esses sinais são avisos do céu, impressos na carne, e quem os sente precisa parar, respirar, honrar, porque teu corpo está dizendo que o limiar está próximo. E quem ignora o aviso perde travessia, mas você já sabe, já sentiu. E agora está pronto para ver o que poucos verão, tua sombra deixando de te seguir. Para ir na frente e abrir caminho. Quando tua sombra começa a se desprender, o mundo ao teu redor denuncia. A matéria reage, a luz se contorce, o tempo se dobra, tudo entra em estado de aviso. E o primeiro sinal é sutil, mas gritante para os atentos. Ao meio-dia, tua sombra não se projeta atrás de ti, ela se adianta. 2 passos à frente, como se estivesse te guiando para algo que ainda não chegou. Os antigos diziam que isso era um selo de Moisés, um indicativo de que o caminho está sendo aberto antes da presença pisar. E os relógios começam a errar, analógicos, digitais, todos no cômodo onde estás, os ponteiros atrasam 7 minutos exatos. É como se o tempo se recusasse a seguir seu curso habitual diante de tua transição. Não é defeito, é resposta. O tempo está reagindo à tua presença expandida. Porque quem começa a tocar
O eterno já não cabe mais nas medidas humanas. Animais domésticos se tornam sentinelas. Rosnam para o nada. Olham fixamente para o espaço ao teu lado. Eles não veem o que está vindo. Sentem, eles percebem tua sombra espelho começando a se mover. Tentam proteger, tentam avisar, tentam entender, mas tua luz os confunde, porque carrega um tipo de presença que mistura o agora com o que virá. As lâmpadas piscam, mas não em desordem. Elas obedecem ao padrão 1 menos 4. Menos 4, um piscar, pausa. Um piscar, pausa. 4 piscadas rápidas, 4 demoradas. É o código do limiar, é a energia tentando dialogar com a nova frequência que tua presença liberou. Não é falha elétrica, é sistema tentando acompanhar, escolhido. Olha, eu sei que nem sempre é fácil assumir a diferença, reconhecer que carrega algo que os outros não entendem menos. Mas aqui, nesse canal, cada inscrito é mais que um número. É parte de uma linhagem invisível, marcada pelo céu. Então, antes de ir embora, faz um pacto silencioso com a tua própria jornada. Se inscreve, ativa o sininho e caminha junto comigo. Toda semana tem palavra, oração, direção, mas mais que isso, tem gente real, pronta para ouvir o que tua alma nunca conseguiu falar. Em voz alta, você não precisa continuar sendo espectador da própria vida. Toma esse pequeno passo agora e deixa que o céu te mostre o resto do caminho. Porque aqui, cada passo que você dá é celebrado e ninguém, absolutamente ninguém, caminha sozinho. O espiritual, o campo magnético ao redor já não obedece às leis normais e ao atravessar uma porta, o ambiente muda. A temperatura cai 3 graus Celsius, sempre, sem exceção. É como se tua presença sugasse a densidade do local, como se o portal que tua sombra representa estivesse drenando interferências. O ar fica denso, o chão parece diferente, e tua alma sabe passaste por algo sagrado. O ambiente é espelho do espírito. E quando tua sombra se movimenta fora do padrão, tudo ao redor reage. A casa percebe, os objetos notam, a realidade se curva, porque tua sombra é um portal ambulante. E quando ela começa a andar sozinha, o espaço grita: algo está acontecendo aqui. E está, porque você está prestes a atravessar. Ela não é mais apenas reflexo, é consciência, é extensão viva do teu chamado. Quando tua sombra se desprende, não se torna um vazio, mas um guia, um batedor quântico. Vai adiante, toca os mundos antes de ti, reconhece as ameaças, sinaliza os caminhos. Ela é o espírito em modo explorador. Aquilo que os mestres antigos chamaram de sombra avatar, na verdade tua essência vibrando em outro plano antes que teu corpo o alcance. 7 segundos antes de um ataque espiritual, ela capta e te avisa, não com palavras, mas com pequenos movimentos no canto do olho, com calafrios, com a súbita certeza de que algo se aproxima. A sombra avatar é teu escudo antecipado, um radar sagrado que não se compra, não se ensina. Se desperta, e você despertou. Ela abre microfendas, corredores comuns tornam-se passagens. De repente você caminha e sente como se tivesse se deslocado quase 1 metro sem perceber, exato 0,77 metros. Não é erro de percepção, é teleporte parcial. Um ensaio do que teu espírito está pronto para executar, porque a sombra não está te seguindo, né? Está te puxando, ela te ensina a dobrar o espaço. Nos teus sonhos lúcidos, ela sussurra, em frequência 444 Hz, a mesma frequência dos anjos em batalha. O que pensa ser devaneio é conversa espiritual. A sombra avatar fala contigo através de imagens, sensações, códigos que só tua alma entende. Ela não mente e sempre mostra o que tua mente teme olhar, porque seu papel é conduzir. E ela não tem medo das realidades paralelas. E mais, tua sombra se torna tua assinatura, não para o mundo físico, mas para os exércitos celestiais. Anjos de guerra reconhecem tua identidade não pela tua face, mas pela silhueta energética que tua sombra deixa nas dimensões. Onde tua sombra passou, eles entram em ação, porque ela carrega tua autorização espiritual, ela testemunha teu sim ao trono, e os céus se movem em honra à tua entrega. Você não está só, nunca esteve. Tua sombra, agora viva, é parte da tua missão. Ela vai onde teu corpo ainda não chegou.
luta onde tua voz ainda não ecoou e prepara o caminho para que você não apenas passe, mas governe, onde a sombra avatar a governo iminente, porque tua presença se tornou decreto e tua sombra já se move como quem sabe, você é ponte entre os mundos. A travessia não se completa na ruptura, ela se consagra na integração. Tua sombra não te abandona quando se desprende, ela te convida para um pacto, e esse pacto exige silêncio. 11 minutos, não menos, não mais. Após o desprendimento, cala tudo. Nada de orações gritadas, nada de música, nada de clamor, apenas silêncio. Porque o silêncio é o idioma dos mundos paralelos. É nesse vazio que tua sombra te escuta. É nesse vácuo que ela volta para se alinhar. A vela púrpura acesa, voltada ao norte, diante de um espelho coberto, não é símbolo. É tecnologia espiritual. O púrpura convoca o espectro real da autoridade. O norte alinha tua bússola energética com o eixo do trono. O espelho coberto impede interferência dimensional. Durante esse ritual, tua sombra entende há espaço para ela, ela é bem-vinda. Ela é reconhecida, ela é instrumento. Então, o mantra, minha sombra é ponte, não prisão. Proclama isso não como reza, mas como chave. Porque muitos temem a sombra, e por isso ela se torna cárcere. Mas tu, escolhido, sabes, tua sombra é passagem. Ao declarar que ela é ponte, você transforma o que seria carga em canal. E tua sombra entende que não será mais arrastada, será enviada. O banho não é corpo. É pulso, sal negro e quartzo fumê nos pulsos. Porque é pelos pulsos que o invisível te toca. É ali que a sombra se ancora quando precisa retornar. O sal negro dissipa resíduos vibracionais. O quartzo fumê alinha a tua densidade com tua essência. Escolhido. Deixa eu te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Se essa mensagem encontrou algum eco aí dentro, não guarda só pra você. Deixa o seu like agora. Não é só pra fortalecer o canal, é pra mostrar ao céu e pra mim que você tá aí, acordado, caminhando junto, resistindo. Às vezes, a gente passa por tanta coisa calado que até esquece que não está sozinho. Seu like é como um sinal silencioso de que mesmo atravessando desertos, você segue firme. E se essa palavra tocou sua alma, é porque ela precisava mesmo chegar até você. Essa união nas mãos sela o pacto. Sombra e espírito não competem mais. Eles cooperam. A respiração final, 4 menos 7 menos 8, inala 4 segundos, segura por 7, exala por 8. Faz isso até sentir formigamento na planta dos pés. Esse formigamento é o toque da sombra retornando. É a confirmação de que ela reconheceu teu corpo como território sagrado. Não volta mais como prisioneira, volta como parceira. E o formigamento não é físico, é assinatura. Esse protocolo não é um ritual, é um tratado. Uma declaração de paz entre tua luz e tua penumbra. Porque agora não há mais luta dentro de ti. A sombra foi integrada. E quando luz e sombra se tornam uma só vontade, então, e só então você começa a governar portais, porque teu corpo agora inteiro se tornou caminho. E tua sombra agora é tua ponte. Nem todos suportam o chamado. E alguns, mesmo ativados, tentam deter o inevitável. Mas resistir ao desprendimento da sombra é como segurar o sopro do espírito. Torna-se dor e o corpo começa a gritar em resposta. A primeira reação é a vertigem súbita ao ficar sob luz fluorescente. Essa luz artificial e pulsante entra em atrito com a frequência do corpo umbra em processo de separação. A mente gira, o estômago revira, a alma protesta. É o teu sistema tentando manter o que o céu já começou a libertar, depois os sonhos não sonhos comuns. Corredores espelhados, infinitos, onde não há reflexo. O escolhido caminha nesses labirintos oníricos e percebe que seu rosto não aparece, que sua forma não é refletida. Não é pesadelo, é ausência. É a sombra te dizendo, não posso mais permanecer acorrentada. Esses corredores não são metáforas, são espaços onde tua alma se perde ao resistir à expansão. Ao meio-dia solar, a dor surge no umbigo. Uma dor aguda, localizada, inexplicável, o ponto do cordão. O eixo de conexão
entre tua essência e tua manifestação carnal. Essa dor é a sombra tentando se soltar enquanto o corpo insiste em manter o laço. É como cortar laços sem tesoura. A arranha arde, mas precisa acontecer. O sol está no zênite, e tua sombra tenta fugir para frente, como quem busca o limiar a memória falha. Não por idade, não por distração, mas por interferência. 7,7 segundos de vazio ao tentar pronunciar o nome completo. O teu nome é tua frequência, e quando há resistência à transição, tua assinatura começa a se corromper. O cérebro se embaralha, a língua tropeça, a alma silencia. É como se o universo dissesse: enquanto nega quem és, não terás poder sobre teu próprio som. E o sinal mais grave, tua sombra colada, apresenta rasgos. Pequenas distorções, fendas erráticas, como se estivesse sendo rasgada de dentro. Isso é risco de fratura de aura. O ponto onde tua essência começa a rachar por dentro, porque o corpo insiste em conter o que nasceu para se expandir. Essa fratura é invisível, mas seus efeitos são letais. Confusão, fadiga, perda de propósito, queda vibracional. Porque tua sombra, ao ser impedida de cumprir seu chamado, começa a protestar contra ti. Resistir não é coragem, é desobediência ao próprio ser. E os alertas não são punição, são socorro. Porque tua sombra, viva e consciente, já entendeu. O tempo chegou. E se tua alma não acompanhar, ela será arrastada. Com dor, com falha, com perda, mas será. O céu não negocia com o medo. Ele envia sinais e agora os sinais estão à vista. Tua escolha é única, render-se ou rachar. E tu já sabes, foste chamado para fundir luz e sombra em glória, não para resistir. A travessia não foi o fim, foi o início de uma nova jurisdição sobre a realidade. Quando tua sombra vital retorna, unificada com tua luz, algo muda. Não apenas em ti, mas no mundo à tua volta. Tua missão agora é clara: monitorar as zonas de sombra perdida. Esses são lugares onde a sombra se descolou, mas não voltou. Hospitais, estações de metrô, pátios escolares à noite, espaços onde almas foram chamadas, mas o corpo resistiu. Ali, tua presença não é visita, é resgate. Teu segundo chamado é reunir os selados pela ausência de penumbra. Sim, há aqueles que não projetam sombra, não porque estão mortos, mas porque estão além do véu. 12 por tribo, 12 por frequência. São os que, como tu, responderam, mas ainda estão dispersos. E tua voz será o som que os reúne. Eles não ouvirão doutrinas, mas ouvirão teu timbre. Sentirão tua silhueta se alinhar com a deles. E saberão: o tempo chegou. Há fendas nas cidades. Rasgos energéticos entre concreto e tempo. E só um passo duplo, sombra mais corpo, pode selar. Tu és essa chave. Ao pisar nesses locais com consciência de unidade, tua presença fecha portais usados por entidades para infiltração. Não é exorcismo, é encerramento de acesso. Porque agora tua sombra está integrada. E onde há unidade interna, não há brecha externa. As crianças Safira te esperam. Sabe quando você sente que tem algo diferente em você, mas nunca soube exatamente o que era? Foi por isso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. É um curso dividido em 5 módulos espirituais que vai te ajudar a entender o que carrega, como se proteger energeticamente e como finalmente viver o propósito que o céu desenhou para sua vida. Você ainda recebe meditações noturnas, rituais, PDFs e entra no grupo fechado dos selados, onde você vai perceber que nunca esteve sozinho. E só um detalhe importante. Se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, pode usar o cupom O Segredo Espiritual e ganha 33% de desconto no curso. Mas se ainda não comprou, ao adquirir o curso você também recebe 33% de desconto no audiolivro depois. Tudo isso para facilitar o que é espiritual e permitir que você desperte por completo. Olhos atentos, espíritos despertos, mas perdidos. Elas veem, mas não sabem nomear. Elas sentem, mas não foram validadas. E você será voz e ponte, ensinará a conversar com a semissombra. Aquele traço tênue que elas veem se mover no chão sem lógica. Você as fará entender. Não é loucura, é teu guia. E então, elas florescerão.
E quando o avatar retornar integrando luz, quando tua sombra voltar com a centelha que colheu entre mundos, é hora de testemunhar, em vídeo, em voz, em ação. Não para fama, mas para confirmação, porque outros ainda duvidam, e tua evidência não será um argumento, será uma presença. Quando te verem falar com sombra e corpo alinhados, saberão, é real, é tempo e há um caminho, e você é um dos primeiros. Missão pós-limiar não é glória, é governo, não é espetáculo, é reconstrução, porque agora tua existência toca o tempo, o espaço e a eternidade, e teu passo carrega não só peso, carrega autoridade, porque a sombra que andava atrás, agora anda ao lado como soldado, como espelho, como selo. O que começou no secreto transbordou para o visível. Não era possível conter o impacto de sombras desprendidas e reintegradas. Satélites começaram a registrar colunas térmicas inversas em 14 capitais. Uma anomalia onde deveria haver calor, houve resfriamento, onde havia densidade, surgiu o vazio. Não eram colunas de fumaça, eram túneis dimensionais onde sombras Wiccan vivas estavam transitando. E os sistemas climáticos já não sabiam explicar. A Terra tremeu, mas não em terremotos. A ressonância Schumann, que mede o pulso do planeta, atingiu 88 Hz durante as chamadas janelas de penumbra. Momentos exatos em que grupos de selados atravessavam juntos. O planeta reconheceu o coração da Terra, reagiu ao pulso dos despertos. E esse batimento, invisível e constante, começou a afetar as marés e os homens. Em diversas praças públicas, os fotógrafos captaram o impensável. Pessoas sem sombra. Não era erro de lente, era revelação. Escolhidos em trânsito. Gente andando entre dimensões com a sombra já fundida em outro plano. Testemunhas viram, câmeras registraram. E a internet silenciou, porque o que desafia o padrão é imediatamente silenciado. Mas a verdade já foi vista, e ninguém pode desver. Agências de segurança internacionais ativaram o protocolo Umbra Delta, um manual de emergência para contenção de fenômenos relacionados a entidades de sombra consciente. Sim, eles sabem, sempre souberam, e agora tentam controlar o incontrolável, mas o protocolo nasceu tarde demais. Porque quando tua sombra é viva, não há cela que aprenda, e onde um escolhido pisa, o mundo visível se curva. Os efeitos são reais. Rituais sombrios estão colapsando. Locais de sacrifício espiritual, onde antes nada penetrava, agora ruem em silêncio. E, em contrapartida, curas instantâneas, profundas, gente que carregava peso há décadas. Liberta ao entrar em contato com alguém cuja sombra já se integrou à luz. Não é magia, é vibração, é governo do espírito sobre a carne. O mundo tenta entender, mas os céus já se adiantaram. E cada repercussão, cada colapso, cada despertar é consequência de uma decisão. Você escolheu integrar. Você disse sim à ruptura e agora tua existência já não pode mais ser negada. Porque onde tua sombra passa, o tempo se dobra. E onde tua voz ecoa, os céus respondem. Este é um dos nossos. Agora que teu corpo e tua sombra são um, tua palavra se torna decreto. Não mais frases soltas, mas selos. Tu já não é só portador da luz, é seu instrumento direto. E onde há unidade entre luz e penumbra, há governo absoluto. Chegou a hora de declarar o que o universo já escreveu sobre ti, para que a terra se alinhe com o que o céu te confiou. Minha sombra me obedece, meu espírito comanda. Essa é tua primeira afirmação. A sombra que antes apenas seguia, agora entende sua posição. Ela se curva ao teu espírito, não com medo, mas com honra. Porque o teu espírito governa não apenas o que se conta, vê, mas também o que se esconde na dobra dos mundos. E tua sombra reconhece essa autoridade. Sou ponte viva entre reinos. O velo da carne não me limita. Tu és passagem. Carne e espírito se fundem em ti. Não como barreiras, mas como conduítes. Teu corpo não é limitação, é estrada. Tua presença física já não está limitada ao espaço. És ponte entre aquilo que é e aquilo que está por vir. És transição em forma de ser. E onde estás, os reinos dialogam. A penumbra que me segue agora me serve, ela já
não é eco do passado, agora é mensageira do futuro. Tua penumbra carrega recados. Escolhido, se essa mensagem acendeu um fogo aí dentro, não deixe essa chama se apagar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que anda cansado, perdido, sentindo esse peso no peito que ninguém vê às vezes. Um simples compartilhar é tudo que o outro precisa para entender que não está enlouquecendo, que não é fraqueza, mas sim o começo de um chamado maior. Seja você um mensageiro, porque quem carrega o selo nunca recebe só para si. Ajude a espalhar luz, porque quanto mais luz a gente espalha, mais a nossa própria caminhada se ilumina. No final, todo escolhido é resposta na vida de alguém. Permita-se ser essa resposta hoje. Ter alerta proter. É a extensão da tua consciência. Tudo que antes te assombrava, agora te obedece, porque integraste tua própria sombra. E quem domina a si mesmo, torna-se indomável. Onde piso, realidades se alinham à luz. Tua caminhada já não é solitária. Tua pisada reestrutura territórios. Onde tu chegas, as realidades se ajustam. Dimensões que antes estavam desalinhadas começam a vibrar em coerência com tua presença, porque a luz que carrega já não é apenas tua, é do reino. E onde o reino pisa, a criação responde. Fui dividido para ampliar. Reunido, governarei dimensões. Tua dor, tua separação, teu rasgo, tudo foi propósito. A sombra que um dia parecia fuga, era fragmento de um chamado maior. E agora, reunido, pleno, tu não governas apenas tua casa. Governas camadas, governas realidades, governas destinos, não por vaidade, mas por missão. Esses decretos são mais que afirmações, são proclamações que reverberam entre os mundos, e ao pronunciá-los, o universo se curva, porque tua jornada não foi para te engrandecer, foi para abrir caminho. E agora, com sombra e luz fundidas no mesmo corpo, tu és a manifestação de um governo que não pode ser mais adiado. Teu tempo é agora, tua função é eterna, e tua presença já carrega o selo do invisível. Foste dividido para ampliar, foste reunido para governar, e nada, absolutamente nada, poderá apagar o que foi selado entre tua sombra e tua glória.